Então vamos à resolução da questão 1 do exercício de fixação, módulo 5, que diz o seguinte: se n é natural, calcule o valor da expressão e. E a expressão e encontra-se aqui, menos 1 elevado a 2n, menos 1 elevado a 4n mais 3, mais menos 1 elevado a 5n, menos 1 elevado a n. Esses cálculos são interessantes porque a gente vai ver uma opção de regras de potenciação. E duas coisas interessantes. Vou citar como exemplo nessa parte aqui. Seguinte, observem esse expoente. Esse expoente aqui. Esse expoente diz o seguinte: 2n. 2n tem uma coisa interessante. Se eu falo para você, me diga um número par, então a tendência é você falar 4, 6, 8. Na realidade, algebricamente, quando você quer se referir a um número par, você fala, me diz um número par. Você responde 2n. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 2, obviamente ele será um número par. Então, isso aqui, ó, 2n, né, esse expoente, ele é um número par. Então observa só, quando você tem um número negativo elevado a um número par, com certeza absoluta você vai ter como resultado o que? Um número par. Então menos 1 elevado a qualquer número par será o que? 1. Bem, na segunda parcela nós temos esse número aqui, ó, 4n mais 3. Também é um número interessante. Por quê? Porque 4n mais 3 significa o quê? Significa que eu tenho aqui um número ímpar. Ou seja, mesma coisa do expoente anterior. Se eu pergunto para você, me diz um número ímpar, a tendência seria você falar 5, 13, 17. No caso é o seguinte, algebricamente fica mais elegante você falar, me diz um número ímpar, 4n mais 3, ou 2n mais 1, por exemplo. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 2 e somado 1, ele sempre será par. Neste caso aqui, vamos fazer um exemplo. 4n mais 3. Suponhamos que eu diga para você um número par, 2. Então eu vou ter 2 vezes 4, será 8. 8 mais 3, 11. Ou seja, eu estou dizendo um número par. Agora, se eu falo um número ímpar, por exemplo, o número 3, 4 vezes 3 será 12. 12 mais 3 será 15. Ou seja, qualquer número substituído pelo valor de n aqui será um número ímpar, ok? Então, voltando à expressão, o que nós temos? Nós temos o seguinte, a base é menos 1. Então, qualquer número de base negativa elevado a um número ímpar, né, será o quê? Será negativo. Então, nós temos menos 1. Ok? Bem, mas vamos analisar essa parcela aqui. Nessa parcela aqui eu tenho o expoente 5n, tá? Então o que significa isso? Isso aqui é uma potência de potência. Ou seja, eu vou ter menos 1, que está elevado a 5, que está elevado a n. Então aqui houve uma multiplicação para que eu chegue a 5n. Então você observa aqui essa parte. Essa parte eu tenho um número de base negativa que está elevado a um número ímpar, né? Ou seja, pode ser qualquer número, nesse caso aqui 1 vezes 1 vezes 1, enfim. Mas como eu tenho um número negativo e um número ímpar como expoente, ele será o que? Negativo, né? Então vamos ver aqui, eu tenho mais menos 1. Ok. Vamos analisar agora a outra parte. A outra parte eu tenho menos, aqui eu mantenho. Como eu já resolvi essa parte aqui, ó, do número negativo, eu tenho que manter esse expoente aqui, ó. Então eu tenho elevado a n. Ok. Menos o que? Menos 1, e aqui eu vou repetir. Vamos agora reescrever essa linha aqui da seguinte maneira. Eu tenho 1, menos vezes menos, eu tenho mais 1. Agora observa, isso aqui eu tenho menos 1 elevado a n, e aqui eu vou ter menos, né, com mais, menos. Aqui você pode analisar da seguinte forma, para ficar melhor, vamos apagar essa parte, e aqui você vai entender melhor.
eu tenho o seguinte, uma parcela que eu estou somando e a mesma parcela que eu estou subtraindo. Então eu posso cancelar, não vamos nem pôr essa parcela. Então o que sobra? Vai sobrar o quê? Duas parcelas a serem somadas. Então nós vamos ter 1 mais 1, que é 2. E essa é a resposta do valor de E. Então você pode dizer que E equivale a 2. Muito bem.